Diário espiritual de uma mãe de família. Preparado por Maire Michel Philippon Op. Beata Maria Concepción Cabreira de Armida. Conchita. Se alguém quiser compreender a espiritualidade da cruz, é essencial compreender que o homem sujeito da vida espiritual é um ser essencialmente pecador. O pensamento moderno, totalmente centrado no homem, nos apresentará o homem maraísta, científico, o homem ávido de liberdade pessoal ilimitada, independente de Deus e senhor de seu próprio destino, em um universo construído por ele e para ele. Visão equivocada, mas difundida em quase todas as partes do mundo pelas múltiplas formas do humanismo ateu. O Concílio Vaticano II respondeu a isso através da apresentação à luz da fé da vocação integral do homem, imagem de Deus, chamado a assemelhar-se a Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tanto mais será homem, quanto mais se assemelhar a Cristo e entrar em comunhão com seu mistério pascual. Esta visão cristã do homem é a que os escritos de Conchita nos revelam. O homem só tem sua explicação em Deus, possui sua origem na Trindade, passa pela terra imitando a Cristo e realiza seu destino supremo. Em sua consumação na unidade da Trindade. Visão sublime, realizadora das mais elevadas aspirações da personalidade humana. Deus criou o homem feliz em formá-lo à sua imagem, para atraí-lo ao céu. Diário 23 de julho de 1906. Se o homem compreendesse o endeusamento em que vive, não pecaria. Ele é o templo do Espírito Santo, imagem da Trindade em sua alma. É de origem divina, isto é, imortal, e participa desse Deus em cada ato e respiração. Vive por ele, e então, como não vive dele, aqui está a desordem na criatura, que quer com o pecado afastar-se de Deus, coisa impossível, pois não poderia viver fora de Deus, nem apagar Deus de sua alma, por mais que manche e obscureça com seus pecados o reflexo deste Deus. 23 de abril de 1913. Deus criou o homem apenas para o deleite, mas o pecado matou esses planos, pois o homem manchado não poderia ser imortalmente feliz. Necessitava ser limpo e para branquear as almas foi precisamente a dor que, unida à expiação divina do Verbo feito carne, abriu o céu, voltando a fazer com que o homem pudesse alegrar-se eternamente. Diário, 18 de abril de 1913. É imortal a alma que carrega em si a imagem da Trindade, o princípio da unidade e a tendência ao infinito, ao divino, e é por isso que na Terra não encontra satisfação completa.
Diário, 15 de abril de 1913. Eu sou homem, e se eu não tivesse existido, o homem tampouco teria existido. Deus ama a alma como um reflexo da Trindade, e só ama o corpo por ser seu reflexo homem, perfeito, tipo e modelo de todo homem. Diário, 27 de julho de 1906. Através destes textos, espalhados um pouco ao acaso no Diário de Conchita, encontramos os elementos de uma antropologia cristã que nos apresenta uma solução para o problema atual do homem. À luz da fé de seu batismo, o homem se apresenta como uma imagem da Trindade. Assim, ela se une à corrente dos demais grandes mestres do pensamento cristão. Santo Agostinho nos apresenta o coração do homem insatisfeito, enquanto não repousa em Deus, pois foi criado para fruir da Trindade. Seguindo Santo Agostinho, São Tomás afirma: a visão da Trindade na unidade é o fim, é o fruto de toda a nossa vida. Congenitil trinitaris in unitate, et fins es fruits totus vit mostrem. Sentenças. Com o Concílio Vaticano II, para compreender o homem, o Diário Espiritual de Conchita nos convida a olhar para Cristo. Quanto mais parecido com Ele, tanto mais se é plenamente homem. Acesse e penitência. A visão cristã da vida é realista. A fé descobre uma humanidade pecadora. Todos os livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, falam do pecado. Sem pessimismo desesperado, mas com a consciência de que o fato central da revelação divina é o dogma da redenção. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. A pregação evangélica de Jesus e dos apóstolos, como a dos profetas do Antigo Testamento, é uma incessante exortação ao arrependimento e à penitência. Por esta razão, a espiritualidade cristã se encontra totalmente penetrada pelo espírito da cruz e expressa-se através de uma vigorosa antítese, base de todo o cristianismo, e formulada por São Paulo: morte e vida. A vida cristã é uma morte para o pecado e uma vida em Deus, em comunhão com o mistério pascual. Quanto mais se morre para o pecado, mais se ressuscita com Cristo para a glória do Pai. A luta contra o pecado está no coração da doutrina da cruz, assim como também do Evangelho. O Senhor lembrou Conchita com vigor. A penitência é uma grande virtude e o espírito de penitência é um dom gratuito que Deus dá a quem lhe agrada. Sua influência é universal, não apenas para libertar o homem do pecado, mas para facilitar a prática de todas as virtudes. A ti, desde muito pequena, lhes foi dada. A penitência é a muralha que protege a castidade. A penitência
desarma a justiça de Deus e a converte em graças. Ela purifica as almas, extingue o fogo do purgatório e no céu tem uma recompensa muito alta. A penitência redime os pecados próprios e os alheios. A penitência é a irmã da mortificação, e ambas caminham sempre juntas e de mãos dadas. A penitência ajuda a alma a elevar-se da terra. A penitência é cooperadora para a redenção do mundo. A penitência humilha o homem e lhes infiltra o sentimento íntimo de sua baixeza e miséria. A penitência eleva-o da terra, fazendo-o saborear delícias desconhecidas e puras. Porém, esta penitência deve ser filha da obediência e estar na alma oculta de todos os olhares humanos. Diário, dia 24 de setembro de 1895. Todos os mestres da espiritualidade recordam a necessidade de um combate espiritual contra si mesmo e contra as tendências que permanecem em cada um de nós, mesmo depois de uma conversão sincera. É necessário lutar até a morte. Tenho que trabalhar para derrubar a este eu. Tendo que trabalhar para derrubar a este eu poderoso que se levanta a cada instante dentro de mim, querendo reinar. Graça a graça. Eu o sinto já fraco e fácil de se render, mas eu gostaria de mantê-lo e enterrá-lo muito profundamente. Este eu, em seu amor próprio, gostos e comodidades, é verdadeiramente o nosso pior inimigo da perfeição. Uma vez rendido, o terreno é nosso, e então também Jesus será todo nosso, pois ele não entra onde há outros hóspedes. Então também será nosso o Espírito Santo, que não forma seus ninhos, senão na solidão de uma alma pura. Então os olhos do Pai descansarão na morada quieta e calma, onde veja sua imagem divina refletir. Ó belíssimo vazio, complexo vazio, que envolve um Deus inteiro. Ó solidão e abençoada quietude. Bendita entrega total da criatura ao Criador. Ó verdadeira pobreza espiritual, perfeita, na qual a alma nada tem de si mesma. E o que o Senhor lhes concede não tem como coisa sua, senão que humilhada e agradecido devolve ao dono eterno de todas as coisas. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque com esta pobreza possuem o céu já na terra, uma vez que possuem o próprio Deus. Diário 5 de setembro de 1897. Duas coisas podem ser observadas neste texto. A doutrina da cruz é sempre apresentada com referência no Espírito Santo e no Espírito das bem-aventuranças. No homem pecador, a purificação de todo ser humano prepara a união divina. Os padres do deserto formavam seus neófitos na pureza total para encaminhá-los à contemplação divina. Assim, a perfeita pureza espiritual faz pleno sentido. A perfeita pureza espiritual não diz respeito apenas à purificação do corpo
e da mente, mas é a depuração de todo afeto e efeito menos puro. Este é o grau mais sublime desta virtude divina. É o que mais se aproxima da pureza angélica, isto é, a semelhança de Deus. A pureza é o reflexo de Deus. A pureza em Deus é inata, porque Deus é pureza. Deus é um cristal sem manchas. E nesta transparência divina, compreendo isso sem ser capaz de explicá-lo. Se vê refletida a imagem da Santíssima Trindade. Deus é luz, Deus é claridade, Deus é limpeza. A essência de Deus é respiro da pureza, porque a pureza é a essência da luz, da claridade e da limpeza. Onde há pureza, lá está o reflexo de Deus, isto é, a santidade. Deste foco de pureza eterna, Deus brota a luz, a claridade e a pureza angélica, e a pureza não brota da luz, mas sim a luz brota da pureza. Por isso, nas almas puras se encontra a luz do Espírito Santo. Diário, 19 de dezembro de 1896. Virtudes cristãs e os dons do Espírito Santo. O santo avançar em direção a Deus com passos de amor, gregibus amores, diz São Gregório. Quando a igreja deseja colocar uma pessoa nos altares a fim de que seja um modelo para todos os demais membros do corpo místico, procede ao longo do processo de canonização a um minucioso exame da heroicidade de suas virtudes. O próprio Senhor nos lembra desta lei fundamental. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. João 14:15. Os livros do Antigo e do Novo Testamento não cessam de recomendar ao justo a prática de todas as virtudes, não só da fé, esperança e caridade, mas sim de uma infinidade de outras virtudes: a paciência, a longanimidade, a oração, a adoração, o respeito às pessoas e aos bens do próximo. E a Abivé promulgou o Decálogo como código da aliança, o Sermão da Montanha, seta magna da perfeição evangélica, animado pelo Espírito Santo. Fala dos preceitos que devem ser observados e dos vícios que devem ser evitados. O eixo da santidade passa pelo exercício das virtudes cristãs e dos dons do Espírito Santo no espírito das bem-aventuranças. O significativo assinalar que o Senhor teve muito cuidado em ditar a Conchita todo um tratado de virtudes e vícios, acompanhado de uma exposição das bem-aventuranças e dos dons do Espírito Santo. Este tratado lhes foi ditado durante o tifo de sua filha Concha. Naqueles meses da longa doença de Concha, o Senhor me ditou aquelas virtudes que ele havia me oferecido há anos atrás. Quantas noites cuidando de minha doentinha diante da igreja, da encarnação, entre comunhões espirituais e atos de amor,
o Senhor me fazia pegar a pena, esvaziando-a ele por sua pobre criatura. Deste modo, o Senhor ditou-lhe a descrição de 93 virtudes e 110 vícios das bem-aventuranças evangélicas, e um pouco depois dos dons do Espírito Santo. O conjunto constituiu uma obra-prima, prática de espiritualidade. Não é possível aqui citar senão uns poucos exemplos colhidos ao acaso sobre as virtudes teologais. Hoje quero falar-te da fé. Então me vi envolta e encantada por uma luz. Mas no entendimento bastante intelectual e naquele recolhimento interior, comecei a entender coisas divinas e inexplicáveis sobre a fé. Direi como posso, de um modo feio, o que entendi tão belo. A fé é o fundamento da santidade, é uma luz especial do céu, com a qual a alma vê a Deus neste mundo. É um raio de luz que, ferindo o rosto de Deus, torna-o visível para a alma. É a vida, a fortaleza do espírito, é o sol que a aquece, a ilumina, fazendo-a sempre crescer em perfeição e santidade. Deus atrai tanto esta virtude, emanação direta de sua própria divindade, que a alma que a possui, depois, por assim dizer, da vontade de Deus, inclinando-a a conceder-lhe o que desejar, é uma virtude que Deus não pode resistir, a qual ele deu o seu poder. Mas a fé, entenda-se da alma humilde. A fé é uma tocha que ilumina com sua luz a escuridão do espírito. Somente com esta luz a alma caminha firmemente entre os espinhos da vida de perfeição, de modo que a fé espiritual perfeita é indispensável e o ponto fundamental da alma que se entrega à vida interior. Esta fé espiritual perfeita consiste em ultrapassar tudo o criado e incriado, todo o natural e o sobrenatural da alma, fixando o olhar firmemente em um único ponto, Deus, e jamais separando-se dele em nenhuma circunstância da vida e da morte. E se esta fé em outras almas derrama sua luz e influência divina nas almas espirituais, como que afirma, mas e leva todos os atos e movimentos para além da terra, aquelas regiões obscuras onde ela se sustenta, fazendo-a adquirir grandes méritos. A fé, embora seja a luz, vive na escuridão, se envolve nas sombras e poucas vezes é vista pela alma, irradia dentro dela, fazendo-a conhecer ou vislumbrar os tesouros e as riquezas do espírito, mas muito raramente se interioriza. Esta vida de escuridão que purifica e dá luz às almas é a que faz adquirir o belo título de mártires da fé, porque verás a vida do espírito e vida de martírios, isto é, vida de cruz, embora no exercício das virtudes. A fé rasga o véu dos mistérios, e a alma que possui esta virtude toca, sente e muitas vezes enxerga a minha presença real na Eucaristia.
Este é o mistério da fé, por excelência, o mistério do amor. A alma, para ver-se arrastado por este mistério de fé, e se não contempla nele a visão face a face, o seu esplendor a deslumbra, o seu próprio ardor a consome, e com a vivacidade da fé se aniquila diante do amor de um Deus que tão de perto contempla. Diário, 31 de outubro de 1895. A virtude da esperança. A virtude da esperança não é a que deseja e pede por nenhum bem da terra, nem morre, nem nome, nem riqueza, nem honras. Tende seu vôo mais alto e espera a posse do próprio Deus, não pelos méritos próprios da alma, mas sim pelos meus copiosíssimos. A alma que possui esta santa esperança se alegra nela, não pelo bem próprio que lhes resultará eternamente, mas que, transpassando seu justo é permitido bem-estar, passa mais além e se regozija, não em sua glória, mas sim na glória que o próprio Deus receberá através dos seus pobres meios. A virtude da esperança espiritual é perfeita, consiste, portanto, em suspirar constantemente pela posse do amado, não pelo bem próprio, mas pela glória de Deus, trabalhando na prática para dá-la a Ele, tomando e abraçando o caminho da cruz, porque a este propósito me disse Jesus: como eu sou a tua esperança, também sou o teu caminho. Quem me segue não anda nas trevas, mas o caminho que eu represento é a cruz. E quem quer vir depois de mim, que segue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, colocando os seus pés em minhas pegadas ensanguentadas. Disse que a cruz é o ofício da perfeição, que nela estão todos os mistérios, dons e os frutos do Espírito Santo. Diário, 3 de novembro de 1895. Primazia do amor. O amor, disse ele, é a vida de toda oração e boa obra. São mortas as obras do homem e suas orações se o amor não as acompanha. O amor é fogo que inflama, fogo ardentíssimo de caridade divina, que purifica tudo aquilo que toca. Quando este santo amor se apodera de uma alma, aviva nela a fé e a esperança, impelindo-a à prática de todas as virtudes morais. A alma que me ama corre pelos caminhos da perfeição sem se importar com os espinhos que está pisando. Chega, pois, a vós sem ser impedido pelos milhares de obstáculos que estão em seu caminho. Ela os ultrapassa com o ardor interior da fé viva e da santa esperança. As virtudes teologais têm seu lugar e seu desenvolvimento no amor. A caridade lhes dá vida e as conduz até o céu. O mundo não tem ideia da grandeza destas três virtudes teologais que se fundam no amor divino. As almas não me amam e é por isso que elas se perdem. E entre almas que me amam ou que se dizem minhas, quão poucas aquelas que me dão todo o seu coração.
quase sempre recebo parte dele, mas inteiro, quão poucas vezes. E, no entanto, quero ser amado de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. O coração humano se divide com as criaturas, com o mundo e consigo mesmo. O amor próprio leva a maior parte disso, vive dele e respira por ele. Eu exijo amor sobre todas as coisas. Impus isso como um mandamento para fazer o homem feliz e salvá-lo, e apesar disso ainda são poucas. Repito, as almas que realizam a minha soberana vontade. Eu quero o seu próprio bem e elas a isso resistem. Lhe apresento um tesouro e elas o desdenham. Lhes dou a vida e elas correm para a morte. Amar e sacrificar-se, esta é a única felicidade do homem sobre a terra. Amar e gozar a eterna felicidade do céu. Para arrancar os vícios e praticar as virtudes, é necessário sacrificar-se. Mas sacrificar amando a alma que faz isso me ama com todo o seu coração, e eu serei a sua recompensa eterna. Dê-me amor deste tipo, dê-me almas que me amem na dor e que se regozijem na cruz. Meu coração está sedento deste amor. Quero amor, puro amor, expiatório, amor desinteressado, amor sólido, o qual quase não existe na terra e, no entanto, é o verdadeiro, aquele que salva, aquele que purifica. É o que eu exijo em meus mandamentos. Não me satisfaço com amores de enfeite, todos eles vazios, futícios e até mesmo culpáveis, apenas estes que te deixo explicados. Ama-me como eu te amei na cruz, interior, desde o primeiro momento da minha encarnação. Ama-me na dor e no sacrifício amoroso. Ama-me por ser Deus e unicamente para agradar-me este amor. Eu anseio e desejo. Feliz da alma que fizer isto, pois lhe prometo que desde a terra começará a experimentar as delícias do céu. Diário, 11 de setembro de 1900. Virtude divina e abandono total. Seu quadro de virtudes e vícios não contém apenas virtudes especialmente definidas, mas introduz também virtudes sintéticas, que são como a harmonia de várias virtudes. Por exemplo, inclui a vontade de Deus e o abandono total. A vontade de Deus. A vontade divina é o broche de ouro que guarda e carrega em si todas as virtudes ordinárias e espirituais perfeitas. Ela as diviniza e as faz brilhar com mais esplendor na presença de Deus. Aquieta o valor de cada uma nas bonanças eternas e banha as ações da alma para com uma tinta especial da qual o Espírito Santo se agrada. Esta submissão total e perfeita à santíssima vontade de seu Deus e Senhor é a maior das virtudes que uma alma pode carregar consigo. Ela implica
a completa prática de todas as outras virtudes. Aí se conclui a escada das virtudes morais. E o espírito raia a perfeição ao tocar este ponto culminante na vida do espírito. Acrescentou o Senhor: desde o primeiro instante da minha encarnação, não foi outra minha comida e bebida espiritual a não ser esta vontade divina, pela qual e dentro da qual meu coração ardia, desejando a todo momento o seu mais perfeito cumprimento. Por ela vim ao mundo, por ela subi na cruz, até concluir minha vida no martírio mais cruel. Ela adoçou a minha agonia e foi a única recreação da minha vida em minha passagem pela terra. 1000 vezes eu teria sofrido para cumpri-la. O objetivo principal do amor ativo e divino que em meu peito ardia era cumprir a vontade divina em favor do homem. A redenção nada mais foi do que o fiel cumprimento da vontade divina. Seu eco repercutiria constantemente no fundo do meu coração amantíssimo, fazendo-o vibrar em favor das almas e na glorificação de meu Pai. Há um grau mais alto nesta vontade divina, e ele consiste no completo abandono dentro desta mesma vontade de Deus. Este abandono atinge o pico mais alto da perfeição e é o mais alto degrau de toda a virtude. Diário, 9 de junho de 1900. O método é claro, fruto de uma sabedoria divina comunicada pela experiência das coisas de Deus, sobre a moção pessoal dos dons do Espírito em um breve e saboroso tratado sobre os 7 dons. Analise-os um a um, da mesma maneira que apresenta a bem-aventurança do Evangelho.